Fala pessoal, desmontando a moto do Fernando aqui para poder mexer na embreagem e no centrífugo. E daí eu tô com o escape BRC aqui, ele tá com uns probleminhas e eu vou comentar, fazer umas críticas sobre o escapamento. Todo mundo sabe que eu tenho esse escape na minha moto também. A minha moto tá meio modificada, né, fora de geometria, mas a do Fernando aqui tá toda originalzinha, né. Aí, alguns problemas aqui que eu identifiquei nesse escape aqui. O primeiro aqui que eu queria comentar é sobre a flange aqui de alumínio da curva, que eu já comentei com o dono lá da BRC, né? E parece que ele me ouviu lá e mudou essa flange aqui. Agora o escapamento parece que não vem mais com essa flange de alumínio, ou, ou a pessoa pode pedir para mandar com uma flange de inox, né? Porque olha aqui o que acontece quando a flange é de alumínio. Ela simplesmente entorta, tá vendo? Dá pra ver que ela tá torta, tá um U com a boca virada pra cima. Mesma coisa do outro lado, tá vendo? Porque quando aperta os parafusos aqui, um de cada lado, ela entorta para cima e acaba virando a boca dos parafusos para fora. Aí depois fica até ruim de tirar o escapamento, porque ele meio que fica preso. Tem que dar umas batidinhas, entortar, enfim, acaba tendo um risco maior de quebrar o prisioneiro. Outro problema aqui nesse escape que eu identifiquei, ó, esse sistema de presilha aqui é diferente do meu. O meu não tem esse anel aqui que eu tô girando, não. O meu tem tipo um batente aqui soldado de fora a fora, tipo um anel soldado aqui nesse tubo aqui, ó, nesse tubo aqui de dentro. Aí prende essa flange de alumínio que encosta no anel e não sobe. Aqui no escape do Fernando, eles mandaram com esse anel aqui. Aí qual o problema desse anel aqui que mandaram? No caso diferente do meu escapamento. É que quebra essa parte aqui de dentro do escapamento, ó. Tá quebrado aqui, não sei se dá pra ver. Mas aqui, ali ó, deu pra ver agora. Tá vendo que tá quebrado? Eu já levei pra soldar isso aqui uma vez e quebrou de novo no mesmo lugar. Ou seja, então isso aqui é um problema meio que crônico, né? Por mais que eu solde aqui de novo, sempre vai abrir aqui de novo. Então, o que dá vontade de fazer aqui é simplesmente meter muita solda aqui, né, por fora, para poder fazer tipo um cordão maior, ou fazer um esquema que nem no meu ali, que é um anel aqui, em vez de usar essa flange aqui, esse espaçador aqui. Então isso aqui é um problema crônico também, que eu vejo que é um probleminha de padronização, né? Não sei se foi por redução de custo ou, sei lá, por algum problema na produção, não sei se estava faltando alguma peça, eles fizeram esse outro esquema, mas pelo visto esse aqui é um problema, tipo, não funciona, né? Aí outro problema que eu identifiquei também nesse escapamento aqui foi essa conexão aqui, ó, entre a curva e o abafador. Quando eu comentei isso aqui com o dono lá da BRC, ele comentou para mim que não tinha necessidade de fazer separado, então eles fazem um tipo de pino que atravessa essas duas peças, o abafador de alumínio e a curva aqui de inox. Aí atravessa um pino aqui, perfurando as duas partes e se solda por fora, né? Dos dois lados aqui. Só que é aí que tá o problema, porque com o passar do tempo, essas duas peças aqui, elas criam folga, e acaba que fica chacoalhando, batendo, não fica mais preso direito. Dá vazamento também de compressão aqui, então aumenta o barulho também, o ruído da moto. Então isso aqui é um problema.
e não tem como dar manutenção, porque tem um pino que está soldado aqui. Até mesmo se fosse um parafuso, daria para fazer manutenção, né? Mas é um pino soldado, então aí fica muito prejudicado o escapamento por conta disso. Não tem como fazer manutenção. Eu comentei com o dono lá da BRC que poderia até mesmo só fazer 4 cortes aqui nesse tubo aqui de inox e colocava uma abraçadeira aqui mordendo essas duas peças. Que daí, se caso desse folga, era só apertar um pouco mais a abraçadeira. Simples, né? Mas aí ele falou que não tinha necessidade, que o pino não tirava, no caso, não restringia a passagem de gás aqui. Ele disse que não tinha necessidade, que não dava folga se a moto tivesse a geometria original. Mas a pop do Fernando tá original. E mesmo assim, tá assim, ó. Olha a folga que tá aqui. Deve ter, sei lá, meio centímetro de folga aqui, ó. Faz um barulhão danado, porque eu tô sem jeito aqui pra mexer, mas... Tá dando folga e não tem o que fazer aqui, ó. Aqui não tem o que fazer agora, tá vendo? Então esse é o problema. Se tivesse feito o esquema de corte aqui com a abraçadeira, seria simples agora de resolver. Até mesmo para desmontar seria mais fácil. Para poder carregar seria mais fácil. Para poder embalar numa viagem, para poder embalar num frete, para enviar pelo correio seria mais fácil. Tudo seria mais fácil. Aí aqui fico de mãos atadas, não tenho o que fazer aqui. Aqui o que eu tenho que fazer é arrumar uma máquina de solda, que eu tô pensando em comprar já, para poder fazer alguns pequenos serviços. Pegar uma lixadeira, raspar aqui, raspar do outro lado, arrancar esse pino, tampar de solda aqui, tampar de solda do outro lado. A parte de alumínio por dentro não teria como soldar, né? Porque precisaria de uma solda especial, aí já seria mais caro, não teria como fazer. Mas aí eu poderia fazer uns cortes aqui nessa peça aqui, nessa final da curva de inox, e colocar uma abraçadeira aqui, simples, resolveria o problema. Entende? Então essa daí é o meu parecer sobre o escape BRC, algumas críticas que eu tenho sobre ele. Mas fora as críticas, é um escape muito bom. Dá muita potência na moto, eu gosto muito desse escape. Só uma pena que tem esses probleminhas, né? Esses adendos aí. Que se eu fosse comprar outro escape na BRC, eu pediria para eles produzirem um talvez especial para mim, né? Porque essa linha de produção que eles estão fazendo nesse caso tem esses problemas que eu não gosto. Aí no caso, se eles não quisessem fazer da forma que eu apresentei, né? Aí no caso eu só não compraria, porque eu não iria querer ter dor de cabeça no futuro depois. E esse aqui é o problema no caso. E é isso. Esse videozinho curto é só para poder apresentar, fazer essa crítica aí ao escape BRC e falar que apesar do problema é um escape muito bom, que rende bastante desempenho. Eu realmente gosto desse escape nessa questão. Só que se pudesse melhorar esses pontos aí, o escape seria realmente perfeito, né? No caso. E acho que esse é o ponto que seria mais interessante, né? Para toda empresa que fabrica uma peça, que tenta evoluir e sempre melhorar, ouvir os clientes e as pessoas que já têm experiência com as peças e tentar ir melhorando aos poucos, né, para poder ter uma peça perfeita no caso. Então é isso. Valeu aí e falou.